Meu nome é Vinícius Bacelar de Matos, tenho 33 anos, sou formado em jornalismo e componho a equipe do Vamos Pro Jogo desde a sua fundação no dia 7 de julho de 2015. Fala pessoal, tudo certo? Bom, essa é uma semana muito importante aqui no Vamos Pro Jogo. O Vamos Pro Jogo completa 6 anos e nós resolvemos então preparar uma série de entrevistas para vocês. Durante essa semana, além das entrevistas de segunda e quinta, vocês também vão conhecer um pouco mais da Carol, do Vinícius e do Samuel. Então, para começar essa série de entrevistas com a gente, o nosso entrevistado de hoje é jornalista, formado pela Universidade São Judas Tadeu e pós-graduado pela FAAP. Acumula passagens por algumas das principais redações do Brasil, como Agora São Paulo, a Folha, o R7 e o UOL. Também foi repórter da Folha Metropolitana, do Guarulhos Web e editor do Metro News. Já trabalhou em assessoria de imprensa de atletas, técnicos e dirigentes, além de ter atendido o Esporte Clube Água Santa, o Bangu Atlético Clube e o Boston City. O entrevistado de hoje é Vinícius Bacelar. Vinícius, sinta-se em casa. Bom, muito obrigado. Olha, falando currículo assim, que nem o Bruno Lohan se falou, né? Falando currículo assim, até parece que a gente fez alguma coisinha já. Olha, eu acho que hoje vai ser o Vamos Pro Jogo mais difícil de todos nesses 6 anos. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que vocês prepararam aí para mim. Bom, já que é uma série de entrevistas para a gente se apresentar e para as pessoas que acompanham o nosso canal saber um pouquinho mais sobre nós, vou querer que você volte lá no dia. Como foi que vocês resolveram criar, tiveram a ideia e nasceu o Vamos Pro Jogo? Bom, a gente resolveu começar o Vamos Pro Jogo a partir de uma ideia do próprio Samu aqui, né? O nosso glorioso Samu já tinha ideia de fazer um projeto assim, relacionado a esportes, e eu trabalhava de madrugada no R7, né? Na Record, e eu ficava o dia inteiro assim, sem fazer muita coisa. Eu não conseguia dormir, né? Eu tentava dormir durante o dia, mas era muito difícil. Então eu ficava assistindo TV, ficava rolando na cama de um lado para o outro, tal, e aquilo estava me incomodando. Falei, eu preciso fazer alguma coisa a mais na minha vida durante o dia. A madrugada já era reservada para o trabalho no R7, mas durante o dia eu sentia um ócio, e eu nunca fui um cara que gostei muito de ócio, sabe? Eu sempre fui um cara muito agitado. Aí até que eu peguei e falei assim, Samu, então vamos fazer esse projeto? Aí o Samu, pô, demorou, do tempo que eu tô chamando vocês e tal, né? E eu já tinha uma experiência como um jornalista aí de 5 anos na época, né? Na época eu tinha 5 anos de jornalista, e eu já tinha uma ideia mais ou menos do formato, como que a gente podia fazer, até que a gente resolveu se reunir num bar, no bar do Elídio, na Moca. O Samu deve se lembrar desse dia 5 de junho de 2015, e inclusive viramos a noite nesse bar, e aí já foi meu aniversário, inclusive. E lá a gente começou a discutir as primeiras ideias do Vamos Pro Jogo. Eu, o Samu, o Cadu e o André, e se eu não me engano, o Cris estava com a gente também, né, Samu, na noite. E o Né, Cido também, não estava o Cido? E o Cido também, se eu não me engano, exatamente. Amigos que não fazem parte, nunca fizeram parte do Vamos Pro Jogo como, né, como apresentadores, enfim, ou como comentaristas, mas que ajudaram a gente na formação também do programa. A gente anotou as ideias nesse dia, né? Nesse dia 5 de junho de 2015. No dia 6 de junho, além de ser meu aniversário, meu pai, infelizmente, deu entrada na UTI, e 10 dias depois meu pai acabou falecendo, né? Eu estou falando isso porque isso acabou dando uma pausa no projeto ali, né? No começo. E aí, um mês depois, aí já no dia 7 de julho, a gente fez o nosso primeiro piloto na casa do Raoni Pacheco, né, que já foi entrevistado nosso aqui, um grande parceiro, um grande amigo. A gente teve o apoio do Rogério também,
que fazia as canecas, né, dos times ali, as canecas licenciadas, a gente fazia a propaganda. E aí foi isso, né? O primeiro programa, o primeiro piloto, né? O piloto do Vamos Pro Jogo foi a gente gravando na casa do Raoni com as canecas e cada um ali assumindo o seu time. Era um programa que no início era feito de torcedores para torcedores. E aí depois teve várias outras mudanças e a gente pode ir falando conforme vai passando, não só meu programa, como o programa de vocês dois também, né? Bom, vamos continuar falando do Vamos Pro Jogo, mas também vamos falar da carreira do Vinícius, né? E aí, ó, uma curiosidade, qual que é o momento mais marcante da carreira jornalística, nesse currículo invejável apresentado pela Carol, e um momento mais marcante no Vamos Pro Jogo, né? Que são 6 anos e a gente já fez bastante coisa legal. O que deixou ali o coraçãozinho desse homem emocionado e feliz? Cara, o momento mais marcante da carreira, eu vou falar dois, tá? É a cobertura da final da Libertadores de 2012, no Pacaembu, né? Corinthians campeão contra o Boca. E foi marcante, não só pelo fato de eu ser corintiano, mas eu fiquei o dia inteiro na frente do CT e fui acompanhando, né, o ônibus do Corinthians até o Pacaembu. Eu e o motorista da Fúria, que infelizmente agora eu não vou me lembrar do nome dele, não vou saber o nome dele agora, mas enfim, a gente acompanhou, a gente participou, né, de todo aquele trajeto do ônibus do Corinthians, desde o CT Joaquim Grava, ali na rodovia Ayrton Senna, até o Pacaembu, né, até o estádio Paulo Machado de Carvalho. Enfim, cobrir tudo aquilo e ver a história sendo feita diante dos meus olhos foi algo muito marcante. E nesse mesmo ano eu cobri a final da Sul-Americana em loco também, São Paulo e Tigre, né, do México. O Tigres Tigre da Argentina, o Tigres é do México. São Paulo e Tigre da Argentina, um jogo que não acabou, né, Samu? O jogo que acabou sendo interrompido ali no intervalo, o Tigre se recusou a voltar para campo, São Paulo já estava ganhando de 2-0 e o Morumbi lotado, né? Nesses tempos de pandemia a gente tem uma saudade dos estádios lotados, tal. Foi uma noite muito mágica no Morumbi, né? E toda aquela semana ali foi muito complexa para mim. Um dia antes eu tinha coberto a despedida do Marcão no Pacaembu, uma semana antes eu tinha batido o pênalti no Marcos, tal. Então cobrir, né, a final ali da Sul-Americana foi quase um fechamento, né, de uma semana que havia sido perfeita, profissionalmente falando, porque eu tinha também ido a Paulista ver os corintianos fugindo do trabalho nesse mesmo dia, né, nessa mesma quarta-feira que foi a final da Sul-Americana, de manhã eu fui a Paulista ver os corintianos fugindo do trabalho para ver a semifinal do Mundial de Clubes, né? E aí eu fecho a noite cobrindo essa final. Como eu disse, infelizmente o jogo não acabou, mas foi uma atmosfera fantástica. E aí, sim, aí no domingo dessa semana, né, ou melhor, no começo da outra semana, eu faço o texto do título mundial do Corinthians também, tem isso, né? Só que eu não estava no Japão, eu fiz aqui de São Paulo mesmo, do estado de São Paulo, mas não na capital, em Ilha Solteira. Eu acompanhei o jogo, fiz o relato, fiz o lance a lance, e foi um momento muito marcante também. Então, 2012, né, resumindo assim, Libertadores, essa semana que pegou Palmeiras, São Paulo e Corinthians, foi uma semana também fantástica. Sobre o Vamos Pro Jogo, cara, essa nova fase nossa, né, de fazer entrevistas pelo YouTube está sendo fantástica. A gente tem conseguido entrevistar muitas pessoas legais. A gente entrevistou, né, na minha opinião, um ídolo para mim, o José Trajano, né? Foi uma entrevista muito significativa para mim, mas para eleger um momento mesmo, cara, o especial de um ano do Vamos Pro Jogo, na Esfirra Juventus, com Celso Unzelt e Marcelo Duarte. Ali vai ser difícil superar, né? Porque foi uma coisa muito grandiosa, com a minha família ali presente também. A gente comia esfirra, apresentava, e, enfim, foi uma coisa fantástica. Então, esse seria o momento. Ô Vinícius, quem, na sua opinião, não é uma pessoa para ser entrevistado no Vamos Pro Jogo? Nossa, cara, difícil essa pergunta, hein? Mas assim, por questões pessoais mesmo, por eu ser muito ídolo do Juca Kfouri,
né? E por já ter escutado alguns relatos sobre essa pessoa, alguns relatos que não são tão agradáveis assim, o Milton Neves seria um cara que eu me sentiria um pouco incomodado em entrevistar, sabe? Eu reconheço a importância dele para o jornalismo esportivo, para a memória do jornalismo esportivo, do esporte brasileiro no geral. Eu acho que ele é um baita de um comunicador. É óbvio que acrescentaria muito, né? Ouvir o que o Milton Neves tem a dizer, mas eu não concordo com muitas coisas que ele faz, né? Que ele tem feito na carreira dele. O PVC, no livro Jornalismo Esportivo, ele fala que quando o Milton vai para a TV, o rádio perde um baita de um profissional e a TV não ganha um profissional tão gigante assim, né? Porque ele acabou querendo ficar mais famoso do que os próprios entrevistados, enfim, e aí começou a misturar propaganda demais com informação, sabe? Era um programa que eu confesso que eu me divertia, principalmente quando ele tinha o programa na Record, o Debate Bola, eu me divertia, eu dava risada com meu pai e tal, mas jornalisticamente falando, não é um cara que eu tento me espelhar, sabe? Baita comunicador tal, mas que tem essas ressalvas em relação a ele. Aproveitando, então, vamos fazer o 2 em 1, né? Quem seria, então, a pessoa que você gostaria de entrevistar no Vamos Pro Jogo? O grande sonho de estar aqui, ó, ocupando a quarta telinha aqui para a gente que divide a tela. E como que você enxerga o jornalismo esportivo hoje? Muita palhaçada, pouca informação. Como que você vê tudo isso? Ah, cara, a pessoa, assim, tem várias, né? Mas eu vou escolher só uma, o Guga. Gustavo Kirten, inclusive ele foi tema recente aí do Café Literal, né? É um cara que é conhecido como Labrador Humano, né? Virou meme nos Jogos Olímpicos de 2016 e é um cara que eu tenho o sonho de entrevistar. Sempre tive o sonho de entrevistar, nunca tive oportunidade e, pô, se ele pudesse nos atender seria fantástico, né? É um cara que foge um pouco, é um cara que foge do futebol, né? E eu gosto quando a gente consegue fugir do futebol, então ele seria o nome. Sobre o jornalismo esportivo, cara, eu lamento muito que programas como o nosso não tenha mais espaço na TV. Né? É lógico que a gente tem um resenha, que é bacana, a gente tem também o Bola da Vez, que inclusive por causa da pandemia tem um formato semelhante ao nosso, né? Cada um da sua casa, fazendo perguntas para um entrevistado, que é mais ou menos o que a gente faz aqui. Mas no geral tá muito ruim, cara. Muita busca por clique, né, cara? Então, assim, pô, o Neymar, sei lá, fazer uma festa na casa dele, tudo bem. A gente está numa época de pandemia, né? Mas mesmo antes da pandemia, a festa do Neymar em Mangaratiba era mais importante do que, sei lá, tentar contar um fato histórico, né? Tentar resgatar alguma coisa de relevância histórica, tal. Por quê? Porque falar do Neymar, falar que o Neymar fez uma festa, seja em Mangaratiba, seja em Paris, tal, dá mais clique do que, sei lá, você fazer um programa, você dar espaço para um personagem completamente histórico como Barbosa, né, que completaria 100 anos se fosse vivo agora em 2021. Então eu sinto falta, sabe? Eu sinto falta de Histórias do Esporte, um Loucos por Futebol, porque quando eu resolvi fazer jornalismo, era esse tipo de coisa que eu procurava, sabe? Contar histórias legais, histórias de superação, histórias inspiradoras, histórias de quem realmente faz ou fez do futebol ou de outros esportes, outras modalidades, algo sabe, que fizesse as pessoas pararem na frente da TV e falar assim, eu vou assistir esse cara, né? Então, eu sinto falta do resgate, né, de personagens que foram completamente importantes para a construção da história esportiva do país. Ô Vinícius, você nunca escondeu seu time, né? E não esconde ele aqui no Vamos Pro Jogo. Isso nunca foi um problema para você, mesmo sendo jornalista, ao contrário de muitos colegas que não gostam de revelar. Você já teve algum problema por revelar o time que você torce?
Não, graças a Deus não. Mas eu também, assim, óbvio, eu já frequentei muitos estádios, né, cobrindo jogos, pelos torcedores, pela Folha de São Paulo, principalmente, né, e cobrindo jogos de rivais, né, e no torcedores, eu colocava a minha cara ali, né, eu fazia live ali no estádio, tal, então as pessoas sabiam meu nome, sabiam minha cara, tal, alguns até me adicionaram nas redes sociais, algumas pessoas começaram a conversar comigo nas minhas redes sociais, mas graças a Deus eu nunca tive esse problema, não. Agora eu confesso que, pô, se eu fosse um comentarista do Sport TV, da ESPN, se eu tivesse mais visibilidade, é, provavelmente eu teria que refazer todas as minhas redes sociais, né? Porque a intolerância é muito grande, né? E não só a questão da intolerância, né? O Mauro César Pereira, que inclusive é um cara que eu já admirei muito, hoje não admiro mais, mas ele falou uma coisa interessante numa entrevista que ele deu para o UOL, se eu não me engano, que o cara, quando a mulher dele fala, eu vou ao ginecologista, dificilmente esse cara vai se sentir incomodado com isso, né? O cara não vai ficar pensando, pô, mas será que esse ginecologista é confiável? Não, não sei o quê. O cara simplesmente confia porque é assim que tem que ser, né? A vida tem que ser assim. Não adianta o cara pegar e querer proibir a esposa dele de ir a um ginecologista. Pô, é questão de saúde e tal, né? Agora, quando esse mesmo cara vai fazer análise de um comentário de um jornalista esportivo, ele deixa de confiar no jornalista esportivo se souber o time dele, sabe? Ele vai pensar assim, pô, esse cara só tá comentando isso porque é corintiano, porque é palmeirense, porque é são paulino, porque é flamenguista, tal. Então, aqui no Brasil, as pessoas não conseguem separar isso, né? As pessoas acham que sim, que qualquer comentário vai ser, vamos dizer, influenciado pelo time de coração do cara, né? Então, eu nunca tive problema, mas é também porque eu não tenho tanta visibilidade. Se um dia eu tiver visibilidade, eu acho que terei problemas sim, e que eu terei que mudar um pouco a minha postura, mudar minhas redes sociais e tal, porque aí o buraco vai ficar mais embaixo. Aproveitando novamente a sua resposta, como é que foi então torcer para o Corinthians e ser setorista de outros grandes clubes de São Paulo, né? Outro grande clube de São Paulo. E como que você vê essa relação política e futebol, até pegando gancho nessa intolerância que os torcedores têm quando sabe o time e quando sabe a posição política, quanto isso influencia e quanto é bom. Jogadores e repórter, comentarista, todos mostrar sua posição política e continuar o seu trabalho, como que você vê isso? Bom, cobri o São Paulo, né, que foi o time que eu mais cobri, assim, até por é, uma questão assim, uma questão não foi nem relacionada ao site, né? Eu trabalhava mais no site da Folha de São Paulo, e naquela época, eu não sei como está hoje, né? Já faz tanto tempo. E naquela época ainda tinha uma certa divisão entre a equipe do jornal e a equipe do site, né? E o jornal impresso tinha um setorista para cada clube. E o jornalista que fazia a cobertura do São Paulo pelo impresso, ele acabou saindo ali no segundo semestre de 2012 da Folha de São Paulo, e eu já estava fazendo trabalho remoto, né? Eu não ia para a redação, eu trabalhava mais aqui de casa ou indo aos clubes, né? E aí, como saiu o setorista do São Paulo, eu acabei indo cobrir mais o São Paulo no segundo semestre de 2012. Aliás, para quem me chama de pé frio, né? Primeiro semestre de 2012 eu cobri o Corinthians campeão da Libertadores e no segundo semestre de 2012 eu cobri o São Paulo campeão da Sul-Americana. Só para vocês Depois saberem. disso, tá, né, meu querido? São Paulo só voltou a vencer esse ano. Mas é que também eu não cobri mais o São Paulo, tá vendo? Se eu continuasse como setorista do São Paulo, quem sabe, né? O São Paulo não teria ganho mais títulos. Mas
enfim, Samu, para mim foi muito tranquilo, né? O Bruno Lohans, ele até deu uma entrevista recente pra gente, e ele fala, né, que quando você começa a trabalhar, você acaba esquecendo um pouco, sabe? Porque você é tão cobrado por resultados, né? Você quer tanto entregar que você tá ali no CT de São Paulo, você esquece que você é corintiano. Você esquece se a notícia pode ser benéfica ou não para o seu rival, sabe? Você só quer entregar resultado. Você é cobrado por resultado, você é pago por resultados, então você quer entregar resultado. E, cara, foi uma experiência muito boa ter feito a cobertura do São Paulo naquele semestre de 2012, né? Até hoje eu sou reconhecido pelos assessores do São Paulo, o Juca Pacheco, o Felipe Espíndola, né? Não posso dizer que são dois amigos, mas são dois caras que reencontrei em 2020, né, trabalhando como assessor do Água Santa, e eu fui muito bem tratado pelos dois no Morumbi. Eles se lembraram de mim da época que eu cobri o São Paulo e quiseram saber como que estava a minha vida e tal. Então foi uma experiência muito bacana. Foi cobrindo o São Paulo que eu conheci o CT de Cotia, né? A assessoria do São Paulo fez até um tour, né, com jornalistas, mostrando os quartos, mostrando toda a estrutura de Cotia. E eu confesso que eu só pensei uma coisa. Gente, a gente podia fazer um Juca aqui, né? Que era para quem não sabe o que é o Juca, é os Jogos Universitários de Comunicação e Artes. E, cara, a estrutura era fantástica. Eu já fui para Jucas com estruturas muito piores do que o São Paulo tem em Cotia, né? Eu falei, nossa, aqui tá perfeito para fazer um Juca. E realmente a estrutura de Cotia é maravilhosa, e eu tive a oportunidade de conhecer fazendo, né, cobrindo esse espaço que abriu no setorismo do São Paulo, na Folha de São Paulo, vamos dizer assim. Então foi muito legal mesmo, e em nenhum momento a minha paixão clubística me atrapalhou. Me atrapalhou porque realmente eu sempre fui um cara muito focado, né, em relação a trabalho, assim, sempre tentei entregar o que me pediam, no prazo que me pediam, toda vez que eu ia para Barra Funda ou para Cotia, eu só pensava nisso. Não pensava, tipo, pô, mas essa notícia aqui, será que vai ser boa para o Corinthians? Não, tipo, o Corinthians não pagava meu salário, o que pagava meu salário era a Folha de São Paulo, né? E era para eles que eu trabalhava. Sobre a posição política, cara, eu acho ótimo que os jogadores cada vez mais se posicionem politicamente. E quando eu falo em relação à posição política, não é só a posição política que eu acredito, tá? É lógico que quando um cara se posiciona politicamente da mesma forma que eu acredito, do mesmo lado que eu apoio, vamos dizer assim, eu ganho mais simpatia, né, em relação a essa pessoa. Eu fico mais feliz com ele e tal, e eu começo a falar que homem, que não sei o que e tal, né? Mas é importante também que as pessoas do lado de lá se posicionem. Eu acho que o posicionamento político é fundamental, né? Seja entre jogadores de futebol, jogadores de vôlei, enfim, em qualquer esfera. Então, da mesma forma que a Carol Solberg falou fora Bolsonaro, que a gente tenha o Felipe Melo falando também fique Bolsonaro, sabe? Eu acho importante mesmo esse posicionamento. Lógico, desde que não seja um posicionamento criminoso, né? A gente tem que saber separar as coisas também. Hoje, você apoiar o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, não é um crime. Como apoiar o Lula também não é um crime. Agora, se você fizer uma saudação nazista, é um crime. Entendeu? Aí não pode, né? A gente tem que ser intolerante contra os intolerantes, né? É lógico que vai ter muita gente que vai assistir aqui e vai falar, não, mas o Bolsonaro tem ideias assim e tal. Cara, assim, como o Mauro Betting disse, ele pode até ser simpático a algumas ideias que a gente olha assim e faça uma cara meio torta. Mas até agora, aí, em 3 anos, né, como presidente do país, se eu não me engano, ele não fez nenhuma perseguição aberta, né, à oposição, assim, não matou ninguém. Há controvérsias, eu sei, enfim, muita gente vai falar da questão da Covid, mas, sabe, é muito diferente,
é muito diferente do que a gente falar de um sistema político como nazismo, como fascismo, que perseguia e matava oponentes, sabe? Então, assim, você apoia o Bolsonaro? Declare seu apoio ao Bolsonaro, não tem problema. Você apoia o Lula? Declare seu apoio ao Lula. Agora, se você apoia ideias políticas que já são reconhecidamente criminosas, como nazismo, como fascismo, aí você merece a cadeia, né? É isso. Surpreendeu essa resposta. Vinícius, reta final da nossa entrevista, você sabe que quando a nossa entrevista vai chegando ao fim, tem aquele bate-bola, né? Sim, claro. Então, eu separei algumas perguntas aqui, nem combinei com o Samu. Vou pedir para o Samu falar umas 3 aí, depois eu falo as que eu separei aqui. Fechado, Samu? Pô, vamos tentar agora. Você me pegou de surpresa, né? Vamos que vamos. Deixa eu pensar aqui, porque ele foi polêmico. Eu tô aqui pensando nessa última resposta dele aí, que também me surpreendeu, mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou pensar 3. Para quem você daria um troféu, Vinícius Roma? Brincadeira, calma. Só fazendo Eu ia graça. falar minha mãe, né? Todo entrevistado fala minha mãe. E a família. Vamos lá. Em 6 anos, né? Vamos lá, pensa aí rápido. O que você não teria feito no Vamos Pro Jogo e fez? Cara, ter discutido com o Cadu no ar, né? Eu me arrependo amargamente disso. Eu não teria. Para mim, tava um tom de brincadeira ali, né? E aí, depois, ali no finalzinho do programa, o programa já estava acabando. Eu acabei dando uma resposta atravessada que o Cadu não gostou. E eu entendo que ele não tenha gostado, mas ele me provocou bastante também durante o programa, é bom deixar claro isso. E aí, no final das contas, ele já sairia do programa de qualquer forma, né? Mas aquilo abreviou a passagem dele, ele já estava com outros compromissos tal, mas eu acho que ali foi a gota d'água. Graças a Deus isso não afetou nada, né, a nossa amizade, continuamos muito amigos mesmo, e a cada ano que passa a gente fica mais amigos ainda, mas eu não teria dado aquela resposta atravessada para ele no ar, sabe? Então isso eu me arrependo, eu não teria feito isso. Vamos lá. Vamos pro jogo. Rádio, TV ou internet? O que eu gostaria ou o que eu mais gostei de fazer? Que a gente não fez TV, né? Ainda. Exato. Aí que tá. Vamos lá, sei que fique à vontade aí. Cara, vamos pro jogo e para TV seria um sonho. Então, vamos de TV. Né? A gente já fez rádio e eu amo rádio, né? A Carol também gosta muito de rádio aí, já fez rádio e tal. E eu gostaria muito de voltar à rádio um dia, né? Talvez num horário mais flexível, de uma outra forma, mas já fico aqui, já aproveito o espaço para agradecer, né? Web Rádio Conectados, pelo tempo que acreditou no projeto e que abrigou o projeto, né? Mas enfim, por questões de pandemia e questões profissionais nossas, a gente não conseguiu dar continuidade ao nosso programa lá, mas rádio é muito gostoso de fazer, mas para cravar é um sonho, seria muito legal, seria o reconhecimento, né, de que o projeto realmente deu certo. Eu falo TV. E, aliás, só completando, muitos jornalistas que hoje fazem sucesso na TV, eles começaram no impresso, na rádio e tal. Então, a TV, cara, eu não tenho tanto... Isso porque é um bate-bola. Vai, Vinícius. Não, mas é sério, eu não tenho tanto esse sonho, assim, nossa, eu preciso ir para a TV, mas a TV, cara, querendo ou não, é o reconhecimento de que você deu certo na profissão. Não só quem está na TV deu certo, óbvio que não, tem muita gente que tá na rádio há não sei quantos anos, no jornal impresso há não sei quantos anos, mas a TV, quando a TV te chama, quer dizer que assim, caramba, eu tô me destacando mesmo. Então, seria, né, seria a cereja do bolo no Vamos Pro Jogo a gente ser chamado por uma TV. Para finalizar, Carol, a última, pode? Vamos lá. Fuller, Anderson Molejão ou o maior ídolo do Corinthians?
Maior ídolo do Corinthians? Quem seria o maior ídolo do Corinthians? Qual Seria que é o eu, seu teria que maior ídolo? escolher? Você tem que escolher um dos três. Para tomar um café, tomar um Danone, como você Ah, preferir. não, vou. Esse aí não é difícil, não, Fuller. Vinícius Bacelar, Bora. em poucas palavras, seleção da Argentina. Cara, é a minha torcida na Copa América de 2021. Fora isso, sou seleção brasileira sempre. E foi a seleção brasileira que me fez ser quem eu sou. Klopp. Ah, um monstro, né? Pode. Posso tomar café com Klopp? Klopp com Fuller, por favor? Não, cara, o Klopp é um personagem necessário para o futebol mundial. Ayrton Senna. É um grande ídolo brasileiro que, não sei se infelizmente ou felizmente, talvez não tenha os seus defeitos tão discutidos, né? E é difícil falar mal do Ayrton Senna porque as pessoas não entendem, né? Que mesmo um ídolo, mesmo um cara que foi fantástico nas pistas, teve seus defeitos e acho que os defeitos devem ser discutidos, devem ser debatidos. Enfim, apesar de ele ter morrido já há tanto tempo. Ronaldo Fenômeno. Um dos maiores que eu vi jogar, né? Foi bom você ter perguntado um atrás do outro, porque é um cara que já teve seus defeitos escancarados, né? Várias vezes, né? Por jornalistas, por fãs e tal, e a idolatria dele não diminuiu por isso, né? Ele mostra que é humano e humanos erram, né? Então, da mesma forma que o Ronaldo até hoje é ídolo, mesmo com todos os seus defeitos, a Ayrton Senna também poderia ser. É que a questão da Ayrton foi a morte, né? A morte que acabou santificando ele, né? De certa forma. Um livro. Tem que ser de esporte ou não? Um livro. Então eu vou citar Michelle Obama, a biografia da Michelle Obama, muito boa, acabei de ler recentemente. Um sonho. Eu tô muito Marília Gabriela. Cobrir uma Copa e Jogos Olímpicos em loco mesmo, né? Eu já cobri esses eventos, mas não em loco. Para encerrar, Vinícius Bacelar, vamos para o jogo. Putz, é uma das maiores paixões da minha vida, né? Ao lado de família, amigos, vamos para o jogo, tem com certeza um espaço no meu coração e quem sabe um dia um espaço na minha pele. Ok. Bom, pessoal, essa foi a primeira da série de entrevistas com os apresentadores do Vamos Pro Jogo. Nosso próximo entrevistado é Samuel Nascimento. Hoje vocês acompanharam um pouco mais sobre a carreira e a vida do marido da Mari Munhoz, o Vinícius Bacelar. Time, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo.